Olá, pessoal. Hoje vamos falar do assunto Parashat Shavua, Parashat Mishpatim, o coração que sente. Quando Rabi Yosef Shlomo Kahneman fundou a Yeshiva de Ponovitch em Bnei Brak, voltou para o grupo de trabalhadores da Yeshiva, sobreviventes do Holocausto, que estavam solitários, sem família. Para essas pessoas, a Yeshiva era uma fonte de sustento e de moradia. Um desses trabalhadores era Moshe, que sua função era de ser o marceneiro da Yeshiva. Seu serviço era de consultar as mesas especiais de estudo que necessitavam das mãos aptas para pô-las em bom estado de uso. Certo dia, especialmente quente, o Rav Kahneman viu o marceneiro curvado, suando bastante, consertando uma dessas mesas especiais. O rabino dirigiu-se a ele carinhosamente e disse o seguinte: Oi, Moishe, que mérito nós temos juntos. Durante diversos anos, nós estamos sentados juntos construindo a Yeshiva. Moshe levantou as costas e sorriu. E dali adiante, disse para todos o que os encontrou. Você ouviu o que o rabino disse para mim? Nós dois construímos a Yeshiva por diversos anos. Eu sou marceneiro e o grande rabino construímos a Yeshiva juntos. Na Parashat dessa semana, Parashat Mishpatim, consta o seguinte, Shmot, capítulo 22, passo 24. Caso você empreste dinheiro a um membro do seu povo, que o pobre esteja contigo. Qual é o significado dessas palavras? Que o pobre esteja contigo? O que essas palavras têm a ver com a mitzvah de emprestar dinheiro? Rashi explica o seguinte: veja como se você próprio fosse pobre. Pergunta a Rabi Yerucha, uma esguia da Yeshiva Mir, que necessidade há de escrever esse acréscimo? Basta que a pessoa lhe empreste o dinheiro e mais nada. Ou seja, por que a pessoa deve imaginar sendo um pobre e não basta que simplesmente lhe empreste o dinheiro? Outra pergunta baseada nesse princípio é a seguinte: outra mitzvah nessa paraxá diz: não engane e nem impressione estranho, pois fostes estranhos na terra do Egito. Será que para não maltratar um estranho é necessário pensar que fomos estranhos no Egito? Será que esse prefeito não é tão lógico que é entendível sem esse acréscimo? Outra pergunta baseada nesse princípio é a seguinte: consta na paraxá que a mitzvah de que caso você tome como penhor o vestido de seu amigo, devolvam a ele até o pôr do sol, pois essa é a roupa de seu corpo, com que ele vai dormir. E quando ele gritar a mim, escutai-o, pois sou piedoso. Por que a Torá teve que descrever a angústia do pobre para devolver a sua roupa? E não basta dizer que ao pagar a roupa do pobre como penhor, que devolva para que tenha o que vestir. Explica o Or HaChaim HaKadosh. O que significa que o pobre esteja contigo? Caso você perceba que você tem mais dinheiro do que você necessita, empreste ao pobre, pois isso não é destinado a você, e sim àquele que necessita, que é o pobre que está contigo. Ou seja, você deve dar a ele o que na realidade é destinado para ele. A Torá nos ensina que caso tenha dinheiro mais do que necessário, você não é considerado dono do dinheiro, e sim como um tesoureiro do fundo de caridade. Rabi Yerucham, Mashgiach da Shiva de Mir, escreve em seu livro da Torá as seguintes palavras: caso você não sinta o que essa pessoa realmente está passando, a vergonha de pedir ajuda aos outros, a fome e o frio que sente, e todas as angústias que ele passa nessa situação constrangedora, nunca poderás saber como cumprir realmente essa mitzvah de emprestar e ajudar seu amigo. Pois caso você não imagine sentir o que passa por ele naquele momento, como você vai saber o que ele realmente necessita, o que é necessário para ele? Em certa comunidade judaica na Europa, as famílias pobres não tinham dinheiro para comprar lenha para aquecer suas casas, a tal ponto que a casa estava quase congelada pelo frio do inverno. O rabino, que sentiu a angústia de sua comunidade, se dirigiu aos ricos dela para que ajudassem seus irmãos necessitados. No auge das geadas de neve, o rabino foi de porta em porta para que os ricos contribuíssem para esse fim. Os ricos convidaram para entrar na casa bem aquecida, mas o rabino falou: não, 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 não.
Eu prefiro esperar do lado de fora, no frio e na neve congelados. O rico insistiu que o rabino entrasse em sua casa, mas ele persistiu em conversar do lado de fora. Começaram a conversar até que o rico estava tremendo e gemendo de frio. Então, aí o rabino concordou em entrar na casa aquecida. Ele perguntou ao rabino por que ele não conseguia explicar para ele na sala de estar, na casa aquecida, o significado desse diálogo congelado. O rabino respondeu: Olha, eu sei que parei para a sua casa explicar-me o motivo dessa minha visita, perto do fogo ardente. E quando você ouve o crepitar das árvores em chamas, você não vai sentir a sensação dos pobres que infelizmente congelam em suas casas. Então, só depois de sentir o frio, eu peço ajuda para você, porque aí você vai entender melhor a situação do pobre. Essa é a explicação das palavras de Urashi. Olhe para si mesmo como se você mesmo fosse pobre. Tente imaginar no lugar dele. Partindo dessas palavras, podemos entender também o citado acima sobre o estranho. Não engane e nem pressione o estranho, pois fôssemos estranhos na terra do Egito. Não somente por sermos estranhos na terra do Egito é que devemos tratar especialmente com delicadeza dos estranhos. A ordem é que sintamos em nós mesmos a sensação de ser estranho, para que possamos nos comportar de modo determinado pela Torá. Pois até que não sintamos o que passa pelos outros, nunca poderemos nos comportar do modo determinado pela Torá. Assim também é a orientação da Torá em relação ao penhor pego do pobre. O prestador deve pensar na vida do miserável pobre. Naquele momento que você está em sua casa, bem vestido e bem aquecido, pense naquele que não tem esse conforto e esse privilégio. Nossos sábios nos ensinaram que a pessoa não é mais mitzvot, e sim a mitzvah faz a pessoa. Ou seja, a pessoa não faz a mitzvah que faz e modela a pessoa. Ao praticar a bondade e a benevolência, não somente praticamos com o próximo e beneficiamos a ele, mas também e principalmente beneficiamos a nós mesmos, crescendo mentalmente, pensando também no que os outros sentem. Eis aqui uma história que ilustra a perfeição da graça no sentimento das necessidades dos outros. É dito sobre o grande rabino, a Gaon Rabbi Avraham Yaakov Pam, o chefe da Yeshiva Torah Vadat, foi meticuloso em participar de todas as alegrias para a qual foi convidado, mesmo estando no ano de luto. Quando ele veio perguntar para o seu discípulo por que sobre sua dedicação nisso, para participar em todas as noites, o rabino respondeu docemente: Para mim é todas as noites, mas para o noivo é única vez na vida. Muito obrigado a todos. Shavuot Tov.